Olá, eu sou o Claudemir, eu faço parte da equipe que cuida, faz a manutenção preventiva das obras da Felícia Lerner no museu do mesmo nome. Para se introduzir, o Museu Felícia Lerner é um museu a céu aberto e existem mais de 80 obras da artista espalhadas pelos seus jardins. Mais ou menos metade disso são obras de bronze, as outras são de argamassa. Hoje a gente vai falar especificamente das obras dela de bronze. Mas por que a opção dela de escolher fazer obras em bronze, Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é o bronze, e por que essa escolha. Bom, o bronze é uma liga metálica composta basicamente de 63%, 65% de cobre e o restante de estânio. É uma liga que foi desenvolvida, digamos assim, aprendida a trabalhar com ela já há mais de 6.000 anos, e ela tem algumas vantagens em relação às outras ligas metálicas, Primeiramente é o seu ponto de fusão, Qual é a temperatura ideal para ela, máxima ou mínima, que ela precisa para poder ser fundida. Como ela tem uma temperatura em torno de 1.000 graus para conseguir essa fundição, ela leva vantagem em cima de outras ligas que precisam de muito mais temperatura. Então, por exemplo, só para efeito de comparação, o ferro ele necessita de cerca de 1.500 graus. Então, é muito mais fácil conseguir 1.000 graus de temperatura do que 1.500. Ainda mais numa época que você não tinha tantos recursos tecnológicos assim para conseguir isso. Então, você consegue até hoje, de uma maneira simples, essa temperatura. E então isso facilitou muito o desenvolvimento do bronze, Sem contar que o bronze ele gera uma liga muito estável. Ela é maleável, mas estável. Ela não é igual, comparando de novo com o ferro é muito mais resistente, porém o ferro tem outros problemas. O ferro enferruja, ele perde material, ele se degrada muito mais fácil exposto à intempérie do que o bronze. Além disso, o bronze ele pode ser usado para fabricar tanto peças muito pequenas, até joias, pingentes, quanto peças de grandes dimensões. Então isso facilita muito porque você não tem limites, imaginativos para poder usar o bronze. Para você ter uma ideia, a versatilidade do bronze, é possível se fabricar, por exemplo, sinos, que é uma peça bem comum feita de bronze até hoje, que é possível fazer sinos com notas musicais diferentes. Quer dizer, você toca o sino, você consegue produzir sinos de notas musicais diferentes. Então você consegue usar sino para tocar música, Isso era bem comum antigamente. Hoje em dia já é mais complexo, mas ainda é possível. Há vários métodos para ser usado como fundição de bronze. A mais comum é o método com areia, caixa de areia, e outro com cera perdida. O com areia, ele é mais fácil de ser executado, porém ele não permite peças tão elaboradas e nem com um acabamento bom. Já a de cera perdida é como se você, a grosso modo, fizesse a sua peça em cera, tirasse um molde com ela de gesso, enfim, e depois você fundiria, derreteria ali a liga de bronze e preencheria essa forma. Além disso, o bronze ele tem uma característica interessante que é assim, ele é pouco degradado, pela intempérie. Porque, como ele é uma liga de bronze, depois que ele é fabricado, digamos assim, depois que a peça está pronta, se você deixa ela ele vai criar uma pátina. Essa pátina nada mais é que uma oxidação da camada superficial da peça. Então, essa oxidação, ela vai como se fosse uma tinta, um verniz, é uma capa protetora, Só que é natural, ela vai se desenvolver. O oxigênio em contato com a superfície vai causar uma reação química. Essa reação química ficará na superfície da peça, certo? E formará uma crosta protetora. Essa crosta protetora, ela vai impedir que o oxigênio continue entrando, em contato com a superfície. Então ela fica estabilizada, a peça fica neutralizada, ele não vai mais degradar. A pátina
varia dependendo do que tem na intempérie, na natureza ali, no entorno dela. Então ela pode ser, como tiver de produto químico, assim, de elementos químicos em volta da peça, ela pode ser verde, ela pode ficar marrom, pode ficar preta, pode ficar azul. Então, isso varia, né, muito e dá uma vantagem para o artista, porque também o artista ele pode usar dessa característica para ele produzir essa pátina artificialmente. Então, em vez de ele deixar para a peça formar a sua própria crosta, digamos assim, da cor que tiver no seu entorno, não, ele pode escolher. Então, através de ácidos, de produtos básicos, alcalinos, ele consegue fazer a cor que ele quer. Então, numa mesma peça, ele pode ter cores diferentes. Então, ele pode diferenciar, né, numa mesma peça, alguns pontos de uma cor, alguns pontos de outra, né? Isso, né, as possibilidades estéticas que ele pode dar para a peça. Então, pensando na conservação dessas peças, um dos grandes entraves, né, o que atrapalha a conservação de uma peça de bronze, porque a peça de bronze é como se fosse, que os artistas gostam, como se fosse uma rocha. Ela é quase indestrutível, no sentido de degradação. Porém, alguns fatores, né, atrapalham essa conservação, que são poluição, né, ação humana, que é uma das mais nocivas, e a interação dela com o meio ambiente, né? Também pássaros, dejeções de pássaros, de insetos, isso tudo atrapalha, digamos assim, a conservação dela. Não é o caso no museu. O museu está num local que não tem muita poluição, né? É um lugar mais limpo, atmosfericamente falando, e como ele tem um monitoramento constante, um acompanhamento dos visitantes, uma orientação aos visitantes, isso facilita muito lá. A gente não tem grandes problemas. Então, a conservação das obras em bronze no Museu Felícia Lerner é bem mais tranquila que em outras praças. Por exemplo, se você pegar uma cidade como São Paulo, uma cidade de praia, que tem maresias e tudo mais, você tem um problema muito maior e você tem que fazer um monitoramento muito mais rígido e umas intervenções muito mais constantes do que o que acontece no museu. Diante disso tudo, né, vamos agora tentar ver por que a Felícia Lerner escolheu também fazer obras em bronze. Além de todas as vantagens que a gente já viu, era comum, e assim, desde que descobriram, digamos assim, o bronze, a liga de bronze, os artistas deram preferência para usá-la, justamente pela durabilidade do material, né? Então, se você vê bem, existem obras de bronze desde quando a gente volta lá, há 6.000 anos realmente, né? E pela possibilidade de você poder fazer obras de diversos formatos e tamanhos. A Felícia, por exemplo, eu vou apresentar aqui no final dessa conversa, 3 obras da Felícia, né? Uma é uma figura humana, uma coisa bem comum, feita com uma forma única, né? Mas a forma humana sem muitos reentrâncios, por exemplo. A segunda é uma obra abstrata, onde ela é uma peça muito complicada no formato, digamos assim, e tem muitas reentrâncias, muitos vãos, muitas arestas, e mostrando que é possível também esse recurso, usar de recurso de fundição com bronze para produzir essas peças. E uma peça de grandes dimensões, 3 colunas, é uma obra dela, inclusive essa não está no museu, ela está no Palácio do Estado, né, do Governo do Estado de São Paulo. Essa feita em bronze, tem uma outra dela, a mesma peça feita em argamassa, então aqui no museu, mas essa feita em bronze, que são peças, uma peça que tem mais de 4 metros de altura, né, e uns 3 de diâmetro, porém, ela, apesar do tamanho, ela é feita, mas ela não é feita igual às outras anteriores, que é uma forma única. São várias formas, ela fez por partes e depois soldou. Como a solda que se usa para unir as partes, são da mesma liga metálica da fundição, então você não vê diferença, você não tem interação, você não tem interferência nenhuma, nem estética e nem físico-química com a peça. Esperamos vocês no museu para vocês confirmarem tudo o que foi dito aqui. O museu está muito bonito,
né, e bem conservado ou mantido até lá.